Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a esse curso do Sistema Único de Saúde, aonde que o curso de Sistema Único de Saúde focado no cargo de agente comunitário em saúde para o Distrito Federal, no concurso agora de 2023, ele é o curso só de SUS, somente de SUS, pelo valor de R$20, beleza? Valor de R$20, está o link aí no material. Serve R$20, você já adquiriu, você sabe do que eu estou falando, então R$20, beleza? Tá? Agora, se você vai fazer o concurso para agente de vigilância ambiental em saúde, aí o curso é outro. Aí eu tenho um curso de Sistema Único de Saúde, que é esse também, é o mesmo curso de Sistema Único de Saúde, só que nesse caso eu irei acrescentar ali várias legislações específicas que se encontram no seu edital, tá? Eu gosto muito de estudar e conhecer legislações específicas, mando bem nisso, e aí irei trabalhar várias questões, várias legislações específicas com vocês nesse curso aí também, tá? Então é SUS mais legislação específica, aí no valor de R$50. Se você já adquiriu, você já sabe do que eu estou falando, tá nesse link também aí no material. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. Iniciando então o curso de SUS para os dois, e aí a parte de legislação específica para os agentes de vigilância ambiental e saúde fica separado lá na parte deles, tá? Especificamente. Ok. De boa. Amados, quando nós falamos sobre o Sistema Único de Saúde, o edital ele nos traz aí vários elementos, tá? Vários elementos. O primeiro elemento que nós vamos iniciar os nossos trabalhos, e ao meu ver é a principal forma de começar a estudar o SUS, é pela história da saúde pública em nosso país. Para compreender bem a história da saúde pública, é necessário a gente perceber primeiro a história do próprio Brasil. Então, fazer uma separação temporal positivista, eu acho que facilita bastante a nossa compreensão. Como assim? Nós vamos compreender, por exemplo, nessa primeira aula, dois períodos da história. O período colonial e o império. Então, aqui nós vamos ver a saúde pública do período colonial e do império. Beleza? A aula 2 vai ser até uma aula aberta, que eu vou deixar no YouTube, vocês terão acesso, mas vai ter aberto também ao YouTube. A aula 2, nós vamos ver do período da República Velha, ou Primeira República, né? Passando pela Era Vargas, e depois o período militar. Isso que nós vamos estudar na aula 2. Certo? Sempre com teoria e exercício, beleza? Na aula 3 e última aula sobre este assunto, e aí volta a ser exclusiva somente aqui para o curso fechado, né? Seja para agente de comunitário de saúde ou para agente de vigilância ambiental em saúde. Na aula 3, nós vamos ver a redemocratização da saúde, isso é, na nova república, né? Com ali José Sarney, passando até Collor, que tem aí grandes ações voltadas para essa saúde pública, que é quando vai surgir o SUS com a Constituição de 88, certo? E vamos responder ali várias questões relacionadas a esse assunto, lá na aula 3, tá? Lá na aula 3, várias questões relacionadas. Todas essas aulas aqui de história terão questões direcionadas, mas lá na última aula nós vamos responder um número maior de questões, finalizando então assim esse assunto e dando continuidade. Então depois disso nós vamos estudar os determinantes sociais de saúde. Por quê? Porque é muito ligado à história. Depois dos determinantes estudamos a Constituição Federal, que é a consequência clara dessa histórica e dos determinantes sociais, e assim sucessivamente. Beleza? Então, ok. O que nós vamos ver agora? Agora nós vamos ver a evolução histórica da organização do sistema de saúde. Quando nós falamos sobre essa organização histórica, nós temos aqui a perspectiva que ele sempre cita o termo arcabouço legal, e esse termo arcabouço legal é sempre uma incógnita, um problema. Por quê? Porque usar esse termo significa o seguinte, que o examinador ele pode cobrar qualquer legislação voltada para a saúde pública de nosso país, do presente, que estejam em vigor,
ou do passado, que não estão mais em vigor. Ele pode cobrar qualquer uma, tá? Qualquer uma. Historicamente, ele cobra algumas, ele cobra que você conheça algumas delas, não a sua estrutura, mas saber elas como uma espécie de marco temporal. Daí a importância de compreender, inclusive, datas. Em SUS, história do SUS, infelizmente, o examinador cobra datas. Então, você também tem que estar muito bem preparado para algumas datas que eu irei trabalhar com vocês aqui no decorrer desse curso. Beleza? Tranquilo? Show, tá? Então, nós vamos ver todo esse histórico, o seu arcabouço legal, tá? Pelo menos aquele que o examinador gosta de cobrar. E para isso, nós vamos organizar. Nessa aula, nós vamos ver o Brasil Colônia. E o Brasil Colônia eu dividi em 4 fases, que pode ser até uma só, não tem problema para fins de prova, mas é só porque o professor tem umas manias, então eu dividi em 4 fases o período Colônia. E depois o Brasil Império, tá? É o que nós vamos ver nessa aula. Depois disso, nós vamos responder aí algumas questões, tá? Relacionadas a esses 2 assuntos. Beleza? Bem tranquilo, né? Esse material que você está vendo aí na tela, você tem ele aqui embaixo, o link aqui embaixo. Tá? Baixa ele, imprime se possível, coloca em PDF, faça suas anotações, tá? É importante para a compreensão dos nossos assuntos. Como essa é a primeira aula do curso, então dei essas explicações. Toda aula terá material em PDF em apoio, terá exercício na maioria das aulas, né? Nós vamos construindo aí o nosso saber. Hoje é dia 27/1/2023, quando eu estou iniciando os trabalhos de preparação e gravação dessas aulas, e eu pretendo entregar esse curso até o dia 27 de fevereiro, tá? Dia 27 de fevereiro. Tanto para agente comunitário em saúde, quanto também para agente de vigilância ambiental em saúde, tá? Então até 27 de fevereiro é a minha pretensão de já estar todo o curso aqui nessa plataforma, beleza? Então vamos lá, história, vamos focar. História, já expliquei o curso, história. Quando a gente pensa sobre a história, vamos começar com o Brasil Colônia. Tudo começa com o Brasil Colônia. Na verdade, começa com o período pré-colonial. Mas o período pré-colonial é muito pequeno, não tem muitas questões, e então vamos focar no período colonial. No período colonial, como eu disse, nós temos aí 4 fases, tá? Que a gente precisa compreender de forma geral. Vamos pensar então na primeira fase. A primeira fase é quando você chega ao Brasil, né, os primeiros portugueses, para o período de colonização portuguesa. Tá? Então começa a chegar os portugueses. Juntamente com os portugueses, chega-se os jesuítas. Então na primeira fase tem uma questão forte sobre os jesuítas em nosso país, tudo bem? Por quê? Porque os jesuítas, alguns deles, não todos obviamente, mas alguns deles eram boticários. Isso significa que eles faziam manipulação em plantas, gerando assim algumas espécies de medicações, tá? Em suas boticas. Então, o primeiro contato com medicação que nós vamos ter no período colonial vai ser exatamente com os jesuítas, pois alguns deles eram boticários. Eles trazem isso da Europa, depois eles juntam com alguns conhecimentos que eles recebem aqui dos índios, e aí ele também começa a trabalhar com essas boticas. Óbvio que eles eram jesuítas, então a sua primeira função era evangelizar aqueles índios que aqui estavam. Então ele utilizava até mesmo essa perspectiva ali da saúde, entre vários outros elementos, para neutralizar outras influências religiosas, como por exemplo a influência da pagelância, né? A influência religiosa das próprias comunidades indígenas, beleza? Então a primeira fase é isso, tá? Ele exerce esse tipo de situação, ele começa a cuidar também em pequena escala da alimentação ali dessas estruturas, dessas populações, tá? É óbvio que isso é muito pequeno, mas é o primeiro resquício de saúde que nós vamos ter em nosso país. Depois, na segunda fase, você termina tendo uma amplitude da chegada de portugueses à colônia. Com essa amplitude da chegada de portugueses, acontece algo bastante interessante, que é a expulsão dos jesuítas. Eu sei que você já estudou isso em história, em um determinado período da colônia, os jesuítas foram expulsos. Não entrarei nesse mérito, mas você tem que saber. Com a expulsão dos jesuítas, certo?
Quem foi expulso foi os jesuítas, não os religiosos, tá? Muitos outros religiosos já estavam aqui, inclusive franciscanos, nas partes mais ao nordeste do país, tal, né? Inclusive algumas irmãs também já estavam aqui, e inclusive essas irmãs inicia-se ali alguns processos trazendo de uma estrutura que iniciou em Portugal, que foi a perspectiva das Santas Casas de Misericórdia, também traz dentro dessa mesma medida aqui para o Brasil na segunda fase. Então o que acontece na segunda fase de relevante? Muito simples. Com a chegada dos portugueses e com a ida dos portugueses ao continente africano e também vindo para cá, esses portugueses e os primeiros escravos que aqui foram tragos pelos portugueses trouxeram para a América algumas doenças que ainda a América não conhecia, entre elas a varíola e a hanseníase. A varíola e a hanseníase. Não se sabia nada sobre essas doenças, tá? Nada. Então, qual era a principal medida quando se falava sobre varíola e hanseníase na América? Não só na América, na Europa também, tá? Era o isolamento dessas pessoas. Então, se isolava essas pessoas. As Santas Casas de Misericórdia, os primeiros aspectos que vieram para essa região, já começaram a fazer esse isolamento, mas o isolamento não ficou exclusivo delas, não. Então, a primeira medida é a ideia de isolamento delas. Não tem o que fazer, vamos isolar. Tá, vamos isolar. Durante esse período, como não tinha mais os jesuítas, surge duas novas profissões, digamos assim, que de certa forma exercia alguma coisa no campo da saúde. A primeira era o físico. O físico era uma espécie de médico prático, alguém que ia fazendo aspectos médicos sem nenhum tipo de conhecimento científico por trás. Tá? Então ele tinha ali esse tipo de situação. Isso vai surgir na segunda fase, no período colônia. E além do físico, surgiu o barbeiro. Isso mesmo, o barbeiro. O barbeiro naquele período, literalmente ele fazia barba, cabelo, bigode, cirurgias e sangrias. Era isso que o barbeiro fazia. A mesma navalha que fazia a barba de alguém era a mesma navalha que fazia a cirurgia de alguém. Beleza? Tá? E fazia sangrias, que era uma prática comum também à época, que era a tentativa de mandar a doença embora, mandando o sangue embora. Né? Então você tinha esse tipo de situação. Tá? Isso vai acontecer na segunda fase. Na terceira fase, começa uma ação interessante, que é o seguinte, na terceira fase, que é o seguinte, em Pernambuco, começa-se, pela primeira vez, começa-se criar alguma espécie esporádica de saneamento para tentar combater a febre amarela, mais uma doença proveniente da Europa. Tá? Combater essa febre amarela era utilizado na terceira fase a perspectiva do isolamento, como nós já vimos, né? Mas começou a criar ali algumas questões de saneamento, sempre esporádica, como aterrar águas estagnadas, né? Limpar as ruas, criar cemitérios públicos, que até então nem se falava em cemitérios públicos, ou as pessoas eram enterradas nas igrejas, né, se tivesse ali uma vida religiosa, ou um capital financeiro que bancasse as confrarias nas respectivas igrejas, né, ou essa pessoa era enterrada nos seus próprios terrenos ou em qualquer local que fosse possível. Tá? Então inicia-se esse aspecto de criação de cemitério público. Mas preste atenção, nada organizado, nada. Foi os primeiros, digamos assim, vamos fazer um cemitériozinho público ali, aí fizeram. Nada pensado, nada estruturado, não era isso. É porque pela primeira vez nós temos esse tipo de situação, tudo bem? Aí chegamos na quarta e última fase do período colonial, que é uma fase bem importante, inclusive para fins de prova. Na fase 4, surge, com esse tanto de doença que está assolando a Europa, que está assolando o continente africano, que está assolando a América exatamente por conta dessa ida e vinda. Por conta desse tanto de doença, surge uma teoria. Uma teoria. O nome dessa teoria é
miasmática. Olha o nome, miasmática. Bonito nome para colocar numa filha, não acha? Miasmática, minha filha, venha cá. Olha que lindo, né? Teoria miasmática. O que essa teoria significa? Essa teoria entendia o seguinte, que a doença, que a patologia, que a doença se encontra no ar. É o ar que transmite a doença. É o ar. E essa teoria vai além. Olha como que a teoria é inteligente. Ela diz assim, quanto mais fético o ar, quanto mais fedido o ar, mais a chance de fazer com que as pessoas fiquem doentes. Então, a doença está no ar. Se uma pessoa doente passou por aqui, a doença ficou aqui. Quanto mais fético é o local, também maior chance de gerar a doença. Essa era a teoria. Mas era basicamente uma teoria. Mas essa teoria levou ao governo colonial exercer algumas ações. Entre essas ações, se criou duas coisas. Se criou o lazareto e o ancoradouro especial. Duas coisas importantes que você tem que lembrar. O lazareto e o ancoradouro especial. Lazareto também é um bonito nome para colocar num filho, não é? Ó, Lazareto, meu filho, venha cá. Ó, que lindo, né? Eu gosto. Ó, lazareto e ancoradouro especial. O que é isso? Muito simples. Chegava-se navio da Europa ou chegava-se navio do continente africano. Quando esse navio chegava, subia representantes do governo da colônia no navio. E se por acaso encontrasse nesse navio cadáveres ou pessoas doentes, iria acontecer duas coisas. Primeira coisa, as pessoas que estavam nesse navio eram isoladas, iam passar por um período de quarentena. Isso, as pessoas desse navio ficavam na quarentena antes de entrar na colônia de fato. Certo? O local que elas ficavam era um local chamado lazareto. Então eles criaram o lazareto. Beleza? E aí eles pegavam o navio e levavam para um ancoradouro. Esse ancoradouro abria tudo que era no navio para que o vento batesse e tirasse o ar fédico lá de dentro. Esse local era um ancoradouro especial, onde se colocava o navio. Tá? Então essas duas estruturas são importantes. É óbvio que por mais que isso tenha acontecido na colônia, isso era muito fácil burlar. Né? Se eu sou um capitão de um navio cheio de negro, que eu fui lá na África, peguei para escravizar aqui no Brasil. Né? E aí alguns desses negros morrem, alguns dos tripulantes também não negros morrem no caminho, por conta dessas doenças. Morreu ou está doente. O que eu vou fazer? É óbvio que no meio do oceano eu jogo esses cadáveres no meio do oceano e chego aqui sem ninguém doente, sem ninguém morto. Isso é óbvio, isso aconteceu por várias vezes. Tá? Mas o que você tem que lembrar é que o lazareto e o ancoradouro especial foram criados durante esse período. Tudo bem? Agora preste atenção, que ampliou-se algumas características então. Se a doença está no ar, e se o ar fédico gera doença, o que é que nós temos que fazer? Deixar o ar menos fédico. Então algumas ações começaram a ser feitas também de formas esporádicas. Ah, tem uma doença, vamos fazer que é para o ar ficar menos fédico e a doença ir embora. Então começaram a criar, por exemplo, urbanização das cidades, começaram a aterrar os pântanos, né? Começaram a gerar uma urbanização, uma construção, começaram a pensar numa ideia de implantação de rede de água e de esgoto, muito fraco, era quase inexistente, mas começaram a pensar. Né? Começou a ter uma organização melhor dos cemitérios, beleza? Começou a ter esse tipo de situação também durante essa terceira fase, essa quarta fase. Beleza isso, tá? Agora, óbvio, quando acontece isso, essa ideia dessa teoria miasmática,
É uma teoria que ajudou, mas é uma teoria muito baseada no senso comum. Não tinha nenhum conhecimento científico por trás, ainda mais porque não sabia muita coisa sobre essas doenças. Beleza? Tranquilo? Então o período colonial passou assim. Foi o período colonial. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Aí nós chegamos no Império. O Império se dá de 1822 até 1889. Temos aí então governo Dom Pedro I, período regencial, e governo Dom Pedro II, durante todo esse período, tá? Durante o Império. O que nós temos durante o Império que é importante a gente destacar? Durante o Império, lá na Europa, se descobre um negocinho chamado bactéria. Isso mesmo. Durante o Império, lá na Europa, se descobre um negocinho chamado bactéria. Quando se descobre a bactéria, a teoria miasmática cai por terra. Porque a doença não é ocasionada mais pelo ar. Agora, a perspectiva é que a doença é ocasionada pela bactéria. De boa? É a bactéria que gera doença, dando a causa da doença única à bactéria, gerando então um preceito que vai seguir na saúde pública do Brasil e do mundo por muito tempo, que é a perspectiva do que nós chamamos de unicasualidade. Unicasualidade, que a doença tem uma única causa. Hoje nós não pensamos mais assim. Hoje é causalidade, fatores biopsicossociais. Lá em determinantes sociais da saúde nós focamos melhor nisso. Tá? Mas para você entender que aqui começa essa perspectiva da unicasualidade. A doença é uma única causa e a causa é a bactéria. Então, a partir daí, a ciência começa a dar uma evoluída também e começa-se, inclusive, a criar vacina na Europa, né? Por conta que já sabemos a causa é a bactéria, então já a ciência também começa a dar uma evoluída durante esse processo. Beleza? Então, o que nós temos durante o Brasil Império? Olha lá, muito tranquilo. Se cria vacina contra a varíola, não é no Brasil, tá? Na Europa, certo? Mas é algo importante, foi durante esse período. É a era bacteriológica com a teoria da unicasualidade. Beleza? Durante o Império, certo? E esse período, então, vai superar a teoria anterior, que é a teoria miasmática. Show? Período colonial, período Império, é só isso. O Império... É isso que você tem que lembrar sobre o Império, tá? É isso. De boa? Então, vamos responder algumas questões sobre esses períodos. Questão 1. Durante o Brasil Colônia, de 1500 a 1821, marque o item correto. Temos uma única correta aqui. Letra A. Foi organizado em um sistema único de saúde. Amados, o que nós temos com o termo Sistema Único de Saúde é oficialmente criado em nosso país com a Constituição de 88, de 1988, é bem recente. Beleza? Ah, então não. Isso aqui está longe de ser um Sistema Único de Saúde. Não tinha nem conhecimento para isso. Certo? Então está muito longe. Tá? Não mesmo. Tá? Então letra A errado. B. Foi oferecido apenas pelos jesuítas através de medicamentos manipulados em suas boticas. Durante o período colonial, os jesuítas até faziam essas ações. Mas quando ele fala assim, ó, apenas pelos jesuítas, faz o item ficar errado. Por quê? Vamos lá. Primeiro, não podemos esquecer da própria pagelância dos índios. Óbvio que os índios tinham ações que, de certa forma, utilizavam ali ervas, né, plantas para exercer ações. Depois, não podemos esquecer dos físicos, não podemos esquecer dos barbeiros, certo? Então, não foi só pelos jesuítas. E depois que os jesuítas foram expulsos, beleza? Então, você tem aí ações aonde que faz essa perspectiva ficar errada. C. Foi oferecida por profissionais da saúde
formados nas universidades da Europa. Óbvio que não, né, amados? Formação em saúde, ela é mais aprofundada a posteriori, né? Principalmente já no período do Império, com a descoberta lá da bactéria e tal, aí você passa a ter grandes ações. Antes já tinha faculdade de medicina assim na Europa, né? Mas não era isso que acontecia aqui na colônia, então tá fora também. No ano de 1808, com a chegada da família real, aplica-se a teoria miasmática, que é a criação de lazareto e ancoradouro especial. Né? Amados, foi durante o período colonial que nós temos sim a perspectiva da teoria miasmática e a criação do lazareto e ancoradouro especial. Beleza? Professor, mas você está falando 1808. A família real já chegou? Já. O Império começa em 1822. A família real, Dom João, chega na colônia em 1808. Durante 1808 até 1822, ainda é colônia, ou melhor, torna-se o que a gente chama de Reino Unido, Brasil, Altargas e Portugal. Beleza? Se torna um Reino Unido. Mas não é ali império ainda. Beleza? Não é império ainda. Então, é durante esse período, primordialmente, quando chega a família real em 1808, mais especificamente na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Você começa, dentro dessa perspectiva ainda colonial, você começa a ter mais fortemente a aplicação da teoria miasmática, que já é anterior a isso, a teoria, né? E você começa a ter a situação dos lazaretos, dos ancoradores especiais sendo mais utilizados no país, e a questão da urbanização, dos cemitérios também sendo mais utilizado, principalmente em Petrópolis. Beleza? Que é onde a família real estava. Tudo bem? Isso é período colonial ainda. Período colonial ainda. Beleza? Tranquilo? Ou você pode chamar também de Reino Unido, que é até o termo mais correto, Reino Unido. Mas o examinador que trata sobre história da saúde chama de período colonial na maioria das vezes que eu vi. Tá? Mas o termo correto é Reino Unido, Brasil, Altargas e Portugal. Beleza? Fechou? Show, show, show. Sendo assim, o item correto é o item D. É o item D. Estamos procurando a correta. O item E, vamos ver porque que ela está errada. Foi fundamentado no conhecimento da existência dos micro-organismos com aplicação sistemática de medidas sanitárias. Primeiro, micro-organismos só será descoberto no período do Império. No período do Império. Então, não é mais período colonial, igual está no comando da questão. E depois, a aplicação sistemática de medida sanitária, nem no período imperial nós tivemos uma aplicação forte e sistemática. Tá? Tivemos melhorias, principalmente aonde que a família real estava. Né? O Império estava, principalmente. Tá? Mas não foi nada muito grandioso em relação ao sanitário. Na verdade, no Brasil, até hoje, as questões sanitárias não são muito grandiosas. Né? Então, você tem aí essa perspectiva. Então, micro-organismo só no Império, a posteriori ao período colonial, fazendo assim o item E ficar errado. Vamos à questão 2. Sobre a saúde no Brasil, durante o período imperial de 1822 a 1889, marque o item correto. Temos um item correto aqui. Letra A. Foi o período da era bacteriológica, com a teoria da unicasualidade, com a superação da teoria miasmática, já existindo na medicina mundial a vacina contra a varíola. Então, durante o período imperial, descobrimos a bactéria, era bacteriológica, gerando então uma perspectiva conhecida como unicasualidade. Com superação da teoria miasmática, superou a teoria anterior, né, que era a doença no ar. Já existindo então na medicina mundial a vacina contra a varíola, o item A está correto. Encontramos o item correto, é o item A. Beleza? Bem tranquilo, né? Item B. No ano de 1850, aplica-se a teoria miasmática e a criação de lazaretos em ancorador especial. 1850 não,
porque você não tem mais teoria miasmática aqui. Aqui já é a era bacteriológica, a unicasualidade. Então, miasmática não mais, tá? Miasmática é anterior a isso. C. Teve a chegada da medicina higienista, que buscou um planejamento urbano das maiores cidades, saneamento nos núcleos urbanos e nos portos, com o intuito de melhorar as relações comerciais com o exterior e para o êxito da imigração. Amados, isso de fato aconteceu, mas isso vai acontecer a posteriori, isso vai acontecer no período republicano. Tá? Então, com a queda do Império, né, com o golpe que o Império recebe ali dos republicanos, o país se torna república, e aí quando se torna uma república, nós temos algumas outras medidas, e essa é uma medida da república que nós vamos estudar na próxima aula. Tá? Então, da república. Certo? Tá certo, mas é da república. D. Teve a utilização de medidas jurídicas impositivas com a vacinação obrigatória contra a varíola, gerando a revolta da vacina em 1889 no Rio de Janeiro. Não, né, amados? A revolta da vacina vai ser em 1904. Tá? Então, também no período da República Velha ou da Primeira República, tá? Que vai acontecer a revolta da vacina, que é um assunto que também nós vamos estudar na próxima aula, beleza? Mais profundamente na próxima aula. Perceba que ele colocou uma data aqui, ó, 1889, né? O examinador gosta muito de fazer isso, que é trocar datas em relação à história do SUS. Da saúde pública no Brasil, a história da saúde pública no Brasil. Eu, pessoalmente, não gosto de ficar cobrando datas, né? Eu também tenho uma formação em história e eu não gosto de ficar cobrando datas, não vejo muita utilidade. Mas o examinador de Sistema Único de Saúde, ele gosta bastante, então a gente precisa ficar ligado em algumas datas, e uma data importante é essa, 1904, revolta da vacina, tá? Revolta da vacina. Beleza? Show? Tranquilo? Bom demais da conta, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.